Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez, começando mais um podcast, o Lidere-se, né? A gente está sempre falando aqui sobre assuntos de liderança, falando sobre como vencermos a nossa mente, a nossa emocionalidade. Semana passada a gente abriu um espaço, falamos um pouquinho lá sobre o Rio Grande do Sul, que estava comigo o pastor Marconi e a pastora Rafaela, que estão de novo hoje para um assunto novo que a gente vai estar falando, um assunto delicado, mas que é de extrema importância a gente estar falando, que é sobre pedofilia, que é sobre erotização das crianças, mas já a gente vai entrar nesse assunto. Eu quero te pedir para você, se você não é inscrito no canal do Lidere-se, se inscreva, né, no canal do YouTube, é só você digitar lá no YouTube Lidere-se, você vai encontrar os nossos vídeos lá, se inscreva, apertando ali o sininho, coloque uma mensagem ali, você vai ter vários vídeos, várias coisas que já aconteceram aqui no podcast, e tudo que a gente está fazendo a cada quinta-feira continua gravado. E também tem no Instagram, que é eu, Lindomar Alves, tem recortes do podcast que fica bem legal e que tem tido uma grande visualização, que você pode também passar lá, olhar, observar, também pode dar dica para a gente, um assunto, gostaria que fosse tratado um assunto, e a gente vai atrás e vamos trabalhar sobre isso, tá certo? Então está aqui de novo comigo, pastor Marconi, pastora Rafaela, muito bem-vindos mais uma vez, tá virando freguês daqui do podcast, né? Obrigado. É uma honra, um prazer estar aqui novamente. E eu quero começar esse assunto, né, falando sobre erotização de criança, né? Eu venho de já estou com meu 60, né? Até estávamos aqui fora do ar falando sobre como é que era. Tinha erro lá atrás também, né? Ninguém falava sobre sexo, os pais não falavam para o filho, né? Nada. Então a gente acabava aprendendo na rua e não era legal. Hoje já se falam demais e se falam mais errado do que antes, quando a gente calava, né? E eu quero perguntar para vocês, na visão de vocês, como é que vocês veem essa questão hoje que a gente percebe aí as redes sociais, mídia, muita gente querendo aí a questão da erotização de criança. A gente até comentou aqui fora do ar, há vídeos, né, de professoras na escola ensinando para criancinha, né, como se masturbar, como sexo oral. Então, assim, para uma criança de 8 anos, de 10 anos de idade, como é que vocês veem isso, essa questão de erotizar a criança? Começa com quem? Com a Rafa, pastora? Com as mulheres? Assim, na verdade, hoje a gente tem estudado muito sobre isso, porque lá em casa nós temos uma adolescente de 13 anos e uma menor, né, de 6, fora os inúmeros jovens que nós acompanhamos e sentamos todos os dias nessa fase aí da adolescência, saindo da infância para a adolescência também. E aí está chegando mais uma. E está chegando mais uma. Então é um desafio constante, né? E que vem desde cedo, ali desde os meus 17 anos, que eu lido com o adolescente, com o jovem, a partir dos 10 anos. E não é um assunto tão recente. A gente vê hoje com maior frequência na mídia, mas desde muito cedo, né? Eu estava vendo esses dias, uma psicóloga postou, desde as músicas, que por muitas vezes a gente acha irrelevante, né? Uma música, qual a maldade nessa música? Mas começa a fazer as crianças descer até a boquinha da garrafa, fazer gestos obscenos, né? Falar de sexo de forma embutida. E a criança ali, desde os 4 anos, ela está nessa formação hormonal também da sua sexualidade. Então, tem que existir um controle desde essa fase, ela conversar de forma saudável, mas sem ter esse excesso de estímulo. Porque é esse excesso de estímulo que prejudica na vida adulta, né? Tanto a relação que ela vai construir dentro do casamento, como o próprio controle dela como pessoa sobre o seu corpo. Então, isso tem que existir. Se conversar de forma saudável, dentro dos limites, mas não com esse excesso de estímulo que a gente tem visto hoje, né? Desde as músicas aos filmes infantis. Há muitos livros que a gente... eu tenho muito costume, muito hábito de ler toda noite o livro com a minha filha. Às vezes eu pego o livro assim, eu falo, esse não tem condições. Porque já adultiza muito aquilo ali, né? Algo que é para se ver, sim, mais à frente. E não nessa fase da primeira infância.
Aproveitando que você falou aí do livro, deixa eu só dar uma estendida aqui, antes do pastor fazer a fala dele sobre essa questão da erotização. Hoje a gente tem as redes sociais, hoje a gente tem o celular, né? Você tem um mundo aqui dentro, né? E muitas crianças estão tendo acesso a isso, estão vendo isso. Hoje eu postei um vídeo nos grupos nossos lá da igreja, um depoimento de uma mãe, e ela disse que a filha dela desapareceu, ela não achava, depois a filha voltou, e a filha voltou tipo assim com depressão, não falava nada, calada, e depois de novo a filha sumiu, e aí elas diz que com a polícia começaram a ver e descobriu que a menina foi através da internet, das redes sociais. Né, do Roblox. É um joguinho que ela conheceu um grupo e esse grupo, tipo assim, sequestrou e eles lá tinham tipo um escritório e tinha câmeras fotográficas. Tudo. Então eles faziam ensaios fotográficos das crianças nuas, de todo jeito, para vender. Então estavam usando aquelas crianças para ganhar dinheiro, vendendo coisa para fora. Então, eu vi um profissional falando que uma criança, e eu vi esse profissional psiquiatra, ele falando, uma criança, ele não pode pegar num celular até os 6 anos de idade. E de 6 anos, no máximo, aí 2 horas por dia, no máximo. E sendo fracionado. Que isso não deixar, então, eu falo, isso atrapalha muito. Como é que você vê isso? Então, eu vejo hoje, interessante, eu estava meditando, né, sobre esse tema e o nosso manual de vida, né, que traz uma sabedoria milenar que se renova a cada manhã, é a Bíblia. E lá em João 5, versículo 19, diz assim, Jesus ele acaba de curar um paralítico, e aí aquele paralítico ele sai contando, né, e era no sábado, e o povo começa a questionar, cura no sábado, quem é você? E ele chega no verso 19 e diz assim, responde para eles, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Hoje a gente está vivendo um tempo, né, uma geração diferente, muito diferente da nossa, né, que o prazer, os hormônios que geram prazer estão nos eletrônicos, né, estão nas coisas dessa geração, que é uma geração cibernética. Diferente da nossa, que a gente tinha um carro de catapilha, a gente montava aquela latinha lá, saia brincando, se alegrava. Era brincadeira de quebra barra-bandeira, né? Botava lá o pedacinho do galho. E a gente era feliz com aquilo. Hoje é uma geração diferente. E esses são os desafios que o pai precisa ter, porque a responsabilidade não é da escola. A escola ela vai gerar um conhecimento, né, ali de disciplinas, ciência, matemática, português. O pai ele tem a responsabilidade de construir o princípio educacional da criança. Então, hoje se há muito. O nosso grande desafio, às vezes, é mais lidar com os pais dos jovens do que propriamente com os jovens. Por quê? A permissividade. Porque o que o filho vê dentro da sua casa, ele vai reproduzir. Com certeza. O que lhe for permitido. Se um pai acha engraçado uma criança de 6 anos, cada um cria da sua forma, porque cada um tem os seus princípios e valores. Mas se acha bonito uma criança estar andando com um short, né, que por muito tempo deixou de ser daquele número que era dela, né? Hoje a criança de 10 anos quer usar o short de uma criança de 1 ano, né? Não um short. E o pai, às vezes, ela está numa dança ali que vem trazendo essas músicas, a sensualização, né? E ele acha engraçado, a criança vai dizer, meu pai gosta, minha mãe gosta, então vou fazer mais para que ele possa ficar feliz. É o reforço, né? Está reforçando. Está validando aquele posicionamento, aquela atitude. Então hoje, essa permissividade tem afetado muito a construção da criança, que se dá até os seus 7 anos de idade, e a descoberta da sua sexualidade, que vem na sua adolescência. Então, acho que esse equilíbrio tem que começar dentro de casa. Né? E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de princípios, de valores, né? De trazer de volta aquilo que aprendemos dos nossos pais. A gente não via coisas que vemos hoje, essa libertinagem da juventude, dos seus lares, dos seus pais, dos seus mentores, essa libertinagem, essa liberdade que eles dão.
Não, porque hoje se prega, a liberdade tem que ser livre, não pode reprimir. Não é reprimir, mas ensinar com modelagem, mostrando um exemplo dentro de casa, certo? E trazendo para perto. Porque se você não traz a clareza, como a gente falava, né? Não conversávamos isso com nossos pais, aprendíamos nas escolas sobre sexualidade, e hoje está aí escancarado. Desenhos já insinuam isso, né? E alguns até com viés ideológicos, né? Daquilo que acreditam. Por isso que você tem que filtrar. E hoje as ferramentas da internet, ela lhe dá essa opção de você filtrar o que o seu filho vai assistir ou não, certo? O tempo que ele vai assistir ou não. Tem até aplicativos que você pode, do seu próprio celular, ver o que seu filho está assistindo e bloquear naquele mesmo momento. Então, eu acho que essa destruição, né, que a sexualidade traz na formação do caráter, da identidade das crianças, dos adolescentes, boa parte dela se dá pela liberdade que os pais hoje têm dado aos seus filhos, por essa falta de controle, essa falta de supervisão, né, dentro dos seus lares. Você fez uma fala na semana passada aqui que eu guardei ela. Você fez uma fala, não me lembro exatamente, mas eu sei o que você quis dizer. Que é assim, as pessoas, né, crianças, as pessoas, elas não leem o que a gente fala, mas o que a gente faz, são as atitudes da gente, né? E com o que você está falando aqui agora, eu me lembro, você falando, e eu fiz uma viagem aqui de muitos anos atrás. Meu pai fumava, e ele não fumava dentro de casa, por respeito aos filhos e à minha mãe. E ele ia lá para o quintal, então estava escuro, eu via quando ele puxava assim a fumaça, né? E aquela brasona ia subindo assim. Então aquilo me encantava. Eu via aquilo, nossa, que legal. E eu com 13 anos de idade eu comecei a fumar. E meu pai falava pra gente, ó, isso aqui não presta. Então não é o que se fala, é o que se faz. Não é exatamente o que você acabou de falar. E às vezes os pais pensam que engana. Por mais novinho que seja a criança, não engana não. Ela está fazendo a leitura do que você faz e não do que você fala. Verdade. Né? Só mais um exemplo aqui. Eu tinha um amigo lá em Maceió, pastor Rafael, que conhece, não vou falar o nome. Ele dirigindo, ele tinha uma mania, o cara fechava ele, eu passava muito perto do carro dele, ele xingava assim, do nada ele xingava, seu filho disso. Aí ele teve um filho, né? E o filho foi crescendo, e o garoto, quando cresceu, estava com 4, 5 anos. Aí estava sentado assim, aí passou um carro, ele, seu filho diz, aí, menino, quem te ensinou isso? Quem? Então, assim, criança é muito esperto, né? Mas é muito esperto e eles aprendem mesmo. E é importante a gente ter um testemunho para os nossos filhos. E eu quero fazer uma pergunta para ambos aqui. Quando eu fiz estágio de psicologia, eu trabalhei num órgão do município lá e a gente acolhia as pessoas, crianças que eram abusadas sexualmente. E era incrível porque a grande maioria dessas crianças, elas eram abusadas por pessoas próximas, padrasto, às vezes até mesmo o pai, às vezes o irmão, um primo, um tio, pessoas muito próximas, sabe, que abusavam dessas crianças. E uma das coisas que as pessoas usavam é o medo, né? Bota medo, se você falar, então assim, elas tinham, nossa, a gente tinha um trabalho, você gastava aí, que uma sessão dura 50 minutos, gastava às vezes 6, 7 sessões para a pessoa começar, você tinha que dar uma volta devagarzinho, conquistar aquela criança, para depois ela começar a falar alguma coisa, né? Então assim, como é que a gente poderia, eu estou falando porque vocês são pais, né, tem 2 filhas, está vindo uma 3ª filha, lida com muitos jovens, né, e não só jovens, né, eu estava vendo sábado, tinha criança lá mesmo na igreja. O que a gente pode fazer para tentar ajudar essa criança numa situação dessa, sendo que o risco pode estar, pela experiência que eu estou trazendo minha lá da minha estágio, o risco estava do lado dessa criança, era um padrasto, era um pai, era um irmão, era um tio. Como a gente poderia ajudar uma criança dessa? Fica para os dois. Isso com as gerações tem mudado, né? Você, às vezes, de quem você menos espera, pode partir um abuso.
como a gente tem tentado, né? Deus me deu a graça de ser... Bendito sou eu entre as mulheres, né? Eu tenho 3 filhas, uma está chegando no próximo mês. Deus me deu essa dádiva de ser pai de princesas. 3 filhas e uma mulher. 4 tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem, viu? Porque mulher é caro. E assim... E me deu esse desafio, de fato, né? Eu fui criado num ambiente assim muito disciplinado por meu pai, né? Meu pai é um histórico militar, eu também tive a oportunidade de passar meu período no quartel militar, que muito me ensinou, né? Muito me disciplinou. E hoje é uma faca de 2 gumes. A gente não pode perder a confiança dos nossos filhos, mas não se tornando amigo, porque pai não é amigo, pai e mãe é pai e mãe, né? Como é que a gente entende isso? Ele não pode me ver como amigo da escola, né? Como um colega da vizinhança, ele tem que me ver como pai, mas ele não pode também ter um medo de se abrir comigo e só ter essa liberdade de se abrir com um amigo. Então é esse equilíbrio, para que, se porventura esse lobo ou loba, né, porque o mundo hoje está desse modo doido, se aproxime do seu filho, você possa ter nele inserido a autoproteção. A autoproteção dele saber o que pode e o que não pode. Rafa vai falar com mais propriedade como a gente lidar, ensina a Mirella a ter essa autoproteção desde criança, né? E também a gente está sempre fugindo da aparência do mal. É o que eu coloquei antes, às vezes essa liberdade, essa confiabilidade que a gente presta e às vezes é de quem a gente menos espera, né? Então a gente acho que é ter esse cuidado, construir isso no filho, a confiança de chegar, de falar, de não ter medo, por mais que tenha tido em algum momento uma pressão, né? Como é que eu posso falar? Tenha ameaçado, tenha tido uma ameaça ali de não contar, que ele possa sempre confiar. Não, vou contar pro meu pai, mesmo isso sendo ruim, mas ele vai, assim como aquele filho pródigo lá que quando estava comendo comida de porco lembrou do pai que tinha, né? Então, meu pai vai me acolher, ele vai me abraçar, mesmo tendo sido algo errado, mas eu posso encontrar no meu pai guarida, confiança. Então, é construir isso nele e tentar, ao máximo, não colocar o filho numa redoma, porque a gente cria para a vida, mas tolher tudo aquilo que possa ser aparência do mal, né? E aí ela vai falar um pouquinho como a gente faz hoje isso. Isso, dessa forma, né? Assim, uma das coisas que é muito válido, eu lembro que a minha filha com 2 anos, ela mordeu um amiguinho na escola e a escola não me contou. Eu peguei ela na escola e aí coloquei ela dentro do carro e a escola não me contou nada. E quando ela entrou no carro, ela falou: mamãe, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu mordi um amiguinho assim, eu fiquei muito triste, chorei, aí ela começou a chorar e a escola não me disse nada, né? Eu conversei com a professora, não veio nada na agenda e eu voltei, estava no meio do caminho, eu voltei na escola e fui saber por que a escola não tinha me comunicado daquilo. Se não fosse por ela falar, eu não tinha tido conhecimento, como outras coisas que ela sempre trouxe. Já por esse hábito de pararmos para ouvir os nossos filhos. Muitas vezes a criança começa a falar e o pai já está repreendendo. Tá bom, né? Agora eu estou ocupado. Ou a mãe, eu tenho muita coisa para fazer. Muitas vezes você não para ali para ouvir o seu filho, para ter um tempo de qualidade, né? Eu costumo sempre, uma vez pelo menos na semana, ter um momento de mãe e filha, da gente sair para um outro ambiente. Quando está fora daquele ambiente de casa, sempre ela começa a abrir várias coisas para a gente, né? Da escola, dos amiguinhos, do que aconteceu, assuntos dela, desejos, sonhos. Então, a gente percebe que quando você também tem esse tempo de qualidade, você abre ali um espaço para que a criança ela se abra, para que ela crie um relacionamento, né? Porque hoje em dia os pais chegam do trabalho e estão numa tela, então é muito mais fácil eu dar uma tela para o meu filho, ele está ocupado e ele vai deixar que eu ficar na minha. Lá em casa a gente tem zerado telas na semana, mas é muito dispendioso de tempo para a gente. Eu sei que você hoje, educar um filho custa tempo, porque enquanto minha filha não está na tela, ela está fazendo 1000 coisas. A casa está bagunçada, tem brinquedos espalhados, tem desenhos impressos. É o preço a ser pago, né?
hoje para que a gente possa limitar e fazer com que elas tenham uma rotina mais saudável, né? Tenham uma mente mais descansada para o outro dia de aula, não tenham acessos excessivos a algumas coisas, porque hoje a maioria das pessoas é isso. Eu me privo muitas vezes de fazer uma renda financeira maior para não deixar as crianças na mão de outras pessoas, para estar ali, para poder acompanhar. Às vezes as pessoas perguntam, porque é muito corrida a sua vida, você se sacrifica, não dá para pagar, dá para pagar uma pessoa. Mas esse é um tempo de construção muito importante, que eu prefiro preservar a paz do meu lar, o tempo de estudo, de acompanhar de perto, e passa rápido, né? Então, diminuir esses acessos, ter esse momento de qualidade com os nossos filhos, gerar esse ambiente dentro de casa, para que eles possam falar. Muitas vezes os relacionamentos são muito rasos. Jovens chegam para a gente e falam, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com meus pais de conversa. A conversa que a gente tem ali é muito rápida, oi filho, oi pai. Né? Para cobrar, né? Para cobrar, para brigar, se tira uma nota baixa, mas não tem um momento de conversa, de saber como o filho está, quem são os amigos do filho, né? De acessar coisas pessoais e que gerar esse relacionamento, que é onde a gente tem acesso às situações que os nossos filhos têm vivido. Eu costumo dizer uma coisa, que tudo que é bom é caro, né? Tudo que é bom é caro. Se você quiser ter bons filhos, vai ser caro. E caro não é valor financeiro, não. É o tempo, é a qualidade de relacionamento que você dá para ele, né? A Rafaela falando, eu vejo com a frequência isso, né? Às vezes a criança está mexendo, aí a mãe pega, dá o celular, menina, aí fica lá, se envolve. Nossa, e criancinha, né? Garoto assim de um ano e pouquinho. Então, assim, está prejudicando. Então, se você quis ter um filho, agora pague um preço. Claro que esse preço não vai durar a vida toda, mas existe um período aí que é extremamente importante para ele, essa qualidade de tempo, né? Se sentir amado. Eu tive aqui num podcast com o Miro, ele trazendo o histórico dele, da família dele, e assim, falando que os pais hoje é muito de dar presente. O filho não quer presente, ele quer a presença do pai, ele quer o amor do pai, né? E às vezes a gente erra. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para a pastora Rafaela. Como fazer para conseguir o equilíbrio entre a autonomia da criança e a supervisão dela? Isso é muito importante, né? Nós tivemos recentemente um chá de mães na escola da minha filha, que é promovido sempre às sextas-feiras. A última sexta-feira do mês tem chá, e aí algumas psicólogas estavam discutindo sobre essa questão da autonomia. As crianças, elas precisam desenvolver essa autonomia. Nós temos visto jovens que eles não tiveram nenhuma autonomia na infância. Os pais decidiam tudo, os pais já criavam uma rotina, o filho já acordava com tudo pronto, já passava o dia extremamente ocupados. E quando eles chegam numa fase da vida que eles precisam dessa autonomia, de começar a gerar, de ter atitude, o que é que acontece? Eles não conseguem, porque existe uma dependência muito grande desde a infância. Então, a autonomia, ela tem que começar ali desde pequenininho. O seu filho consegue comer só, né? Engraçado, porque a escola da minha filha, ela tem um perfil muito... É uma escola que tem um perfil suíço, então eles comem sozinhos e no final eles limpam a mesa, eles levam o prato para a cozinha, limpam o prato, levam para a cozinha e eles deixam tudo organizado. E antes de sair da escola, eles arrumam a sala, limpam lá, né? E aí tem pais que falam, eu pago tão caro para o meu filho estar fazendo isso, mas ele está começando a ter cuidado pelo ambiente dele. E isso é muito importante, né? No desenvolvimento, né? E aí eu cheguei na reunião, aí uma pessoa falou assim, a professora dela falou, mãe, Mirella falou que o pai dela não deixou ela comer de faca em casa, mas na escola ela come com a faca e ela come muito bem com a faca. E às vezes a gente fica nessa super proteção, né? Se está ali sob a supervisão dos pais, seu filho está almoçando na mesa com você. Ela já tem usado a faquinha lá de serra, mais leve na escola, e ela já desenvolve essa autonomia muito bem. Então, nós temos que começar a confiar nos nossos filhos, porque muitas vezes os pais são os primeiros a dizerem, você não pode, não, você não consegue fazer isso, né? Incentivar enquanto você está ali na supervisão. A gente sempre diz que primeiro eu faço e você observa, depois você faz e eu observo, e depois você faz sozinho.
Isso é um princípio de liderança que a gente utiliza, que tem que ser muito utilizado em casa. Eu estou bem próxima de ter o próximo bebê e eu já comecei a criar a autonomia da minha filha de 6 anos em se organizar para ir para a escola de manhã. Então, eu acordo muito cedo, mas eu fico no quarto ouvindo, eu não estou saindo. Para que amanhã, quando a bebê nasce, ela não diga, minha mãe deixou de levantar de manhã para me arrumar porque chegou uma criança. Então, hoje ela toma o banho dela só, ela escova o dente só. E aí o pai e a irmã estão lá dando suporte no que ela precisa, mas ela já confere, veste a farda, calça os pés dela, às vezes a irmã só bota uma coisinha no cabelo e ajudando ali no café. Mas a gente precisa desenvolver essa autonomia. Eles são capazes. E eles ficam felizes de saber que eles são capazes. Quando é para servir no self-service, ela diz, mãe, eu já sei, na minha escola todo dia eu coloco meu almoço. Digo, então você sabe. E é bom pra gente, né? E é 2 extremos lá, né, lá em casa. Porque é uma que tá, na verdade, agora tendo sua autonomia, que é adolescente, que veio de uma forma que, assim, se deixasse, tinha que dar comida para ela. E a menor que... Independente. É independente. Então, assim, você tá tentando ter esse equilíbrio. É algo que me chamou aqui me lembrei agora, né, falando sobre essa questão da sexualidade, da segurança que deve ter no pai. Nossa, eu me lembrei de um episódio que eu não sei se eu tinha 7 para 8 anos. Eu sei que o outro garotinho, ele tinha, acho que a diferença é de 2 anos de idade para mim. Meu pai sempre foi conhecido na nossa rua, a gente foi criado em rua, acho que é por isso que eu gosto tanto de casa. E meu pai era como assim, era muito respeitado na rua, né, mas aquele pai firme que educava, batia nos filhos. Se fizesse algo de errado, e batia mesmo. E assim, o pessoal da rua já sabia, se a gente fizesse qualquer coisa, chegava, contasse para meu pai ia disciplinar a gente. E aí, certa vez, acho que era no período de São João, eu estava brincando com um menino mais novo que eu, e desde ali eu aprendi que toda vez que você brinca com alguém que é mais novo que você, se acontecer algo, você vai estar errado, porque você é o mais velho. E aí, aquele menininho, do nada, ele veio... mostrar para mim as partes íntimas dele, né? Oxe, menino, que negócio é esse? Eu acho que com 8, ele com 6, e aí eu fui sair daquela casa, tava na casa dele, a gente tava brincando de carro, eu saí. E aí depois, meu irmão mais velho, que sempre a gente teve isso dentro de casa, de respeitar o mais velho, aí o pai dele foi falar com meu irmão, né? Olha, teu irmão tava isso brincando, me veio dizer que ele tava... como se eu estivesse mexendo no menino, né? Aí eu fui conversar pro meu irmão, não foi assim, não. Eu já tinha falado pro meu irmão, né? Eu só saí, o menino tava baixando o short. E aí eu saí, deixei lá brincando sozinho, saí. E aí eu morrendo de medo, né? Porque meu pai soubesse, a gente ia apanhar com certeza. E eu já tinha contado pro meu irmão, meu irmão disse, não foi desse jeito não. Meu irmão chegou dizendo aqui que ele que foi lá, foi mostrando um short pra ele, por isso que ele saiu, deixou de brincar com ele. Disse, não, você não tá acreditando, o menino veio dizer pra mim que ele fez isso. Meu irmão chegou aqui, ele falou que foi assim, eu tô acreditando que meu irmão falou. Ele nunca aconteceu isso. E aí, tá bom, então quando seu pai chegar, eu vou falar com ele, porque com ele eu me resolvo. E se ele não resolver, quem vai resolver sou eu. Eita. Nossa, meu pai chegou do trabalho, e aí meu irmão foi e contou ao pai. Aconteceu isso... Dessa forma aqui, Júnior, né? Eu sempre fui chamado por Júnior em casa. Chegou pra gente contando. E aí o pai do menino veio aqui e disse que, veio falar pra mim. Eu disse, não, ele já veio, disse que era assim. E disse que se eu não resolvesse, que ele ia resolver. Aí isso foi mesmo, foi. E eu ali, né? Naquele meio, ouvindo, temendo de levar uma pisa do meu pai. E eu sei que meu pai naquele dia, eu lembro isso como se fosse hoje, 41 anos de idade hoje, né? Eu lembro a cena aqui nitidamente. Meu pai saiu de casa, eram algumas casas ao lado, e ele foi lá e disse, eu vim aqui porque meu filho chegou em casa dizendo que aconteceu dessa forma, você preferiu acreditar no seu filho, que tem menos idade do que ele, e você disse que se eu não resolvesse, né, não batesse no meu filho, você ia resolver. Eu vim aqui para você resolver com meu filho. Eu vim aqui com ele, eu fui lá com meu pai, né? Eu vim aqui para você bater nele, você não é pai dele? Né? Não é assim não, Marconi, que o nome do meu pai era Marconi. Não entendeu errado? Pois é, rapaz, que ele tem pai. E eu acredito no que ele falou, porque ele tem essa idade, nunca aconteceu isso, entendeu? O erro dele, sabe qual foi aqui? De estar brincando com o seu filho, que eu já disse para ele que não brincasse com quem era menor de idade do que ele. Tá? Mas ele está aqui para você
resolver. E naquele momento eu vi ali meu pai, né, que sempre, nunca escutou a gente, sempre chegava e já ia batendo. Nesse momento ele ouviu, né, e trouxe aquela proteção, a gente gerou aquela segurança, aquela confiança, sabe? Então, assim, é o que eu lembrei aqui, que hoje, por você às vezes não ouvir seu filho, às vezes você ir levado por aquele momento de emoção, querer descontar a raiva da situação nele, você pode gerar um bloqueio naquela criança. E jamais ela se abrir para você. Ser refém daquilo que aconteceu, ou do abusador, ou daquele que ameaçou, e dali desencadear tantos males na vida dela. Eu, graças a Deus, naquele momento, meu pai, eu creio que assim, visitado por Deus, ele teve um posicionamento que destravou a minha vida até hoje. Que dá um senso de segurança enorme para a criança, né? Certeza. É fantástico, é isso aí mesmo. E eu queria aqui uma outra pergunta para vocês, a penúltima. Como vocês acham que pode ser abertos e verdadeiros diante dessa situação que o mundo se encontra de tanta libertinagem e sexualização das crianças, sem produzir traumas e despertar precocemente as crianças? Ela já falou um pouquinho lá, né, no começo, mas como é que a gente poderia fazer isso? Tá tão louco hoje, né? Num dado momento que eu estava lembrando, eu e a minha mulher sempre gostamos de criança. A gente casou e ela só engravidou depois de 4 anos. Mas a gente segurou porque ela estava fazendo faculdade. Mas a gente sempre gostou. E os 3 filhos que a gente tem são loucos por criança. E a gente sempre na rua brincava. Eu confesso que eu dei uma segurada. Assim, hoje eu meio cauteloso, porque as coisas estão muito loucas hoje, assim. Os pais não confiam mais em ninguém, né? Tá muito... E como é que pode? Como é que a gente pode fazer para cuidar, para ensinar as crianças, mas nem ir de mais nem ir de menos? Como é que a gente consegue esse ponto de equilíbrio aqui? É o que a gente, na verdade, instrui muito, Mirela, que é a menor, né? Na verdade, com a mágica que é adolescente, a gente tem outro tipo de linguagem, né? Que às vezes o viés é mais pelas redes sociais, tentando envolver emocionalmente na faixa etária dela. Já a Mirela, por estar descobrindo agora, né, a formação da sexualidade dela, saindo desse momento de inocência para a formação da sexualidade, a gente sempre orientou ela a não deixar que ninguém tocasse. Como é que a gente chama? Não é na partezinha, mas nós dá outro nomezinho para não tocar na partes íntimas dela. Normalmente a gente fala não tocar nas partes íntimas. Não tocar nas partes íntimas, não deixar colocar ela no colo. Não é para você estar sentando no colo de ninguém. Que infelizmente, dentro do que você falou, essa loucura que o mundo tá, né, a gente não sabe, né, até que ponto aquilo é sadio, aquilo é verdadeiro. Então a gente traz essas orientações para ela, enquanto criança, né, até da própria amiguinha, né, dos amigos, porque como eu falei, a gente hoje, a gente meio desespera. Teve um relato na escola que, deixar depois para ela compartilhar, de que uma criança, era outra criança que estava abusando, não era um adulto, né, mas uma criança ali no meio da outra estava abusando uma criança. Então assim, a gente tenta trazer essa orientação para que ela por si só já possa evitar qualquer coisa estranha que ela possa perceber na idade dela, na forma dela, e sempre tendo essa conversa. E tentando, né, não blindar ela desse mundo louco hoje, desse acesso de forma precoce, né, das coisas que a gente vê em desenhos, em filmes, né, essa erotização tão precoce para nossas crianças que as escolas e algumas escolas querem até trazer isso como ciência ou cultura, que a gente não vê dessa forma, mas quando chega até elas, a gente esclarece. A gente não desvia do assunto, a gente traz da forma correta para se entender, mas deixando que no curso do crescimento dela, quando ela se deparar, a gente vai mostrando o que de fato é aquilo, o que é correto, o que não é, o que é sadio, o que não é. Não botando ela no casulo, né? Porque ela tem acesso ao mundo, mas a orientando, a ensinando e a tentando fazer com que ela tenha a concepção de se autoproteger.
Tem que ter um equilíbrio, né? Assim, tem que ensinar e tem que também cuidar. A gente está numa época muito maluca, né? Mas a gente, como pais, tem que ser bem claros também, né? Assim, na essência, tem sido muito ensinado a esclarecer as dúvidas da criança, porque senão você chega numa fase até mais jovem, cheio de pensamentos, de dúvidas, que é o que gera a curiosidade excessiva, né? Então, assim, as partes íntimas tem que ser apresentada para a criança da forma correta. Tem gente que fala, é a florzinha, porque tem não sei... Não, as crianças precisam entender qual a composição, qual é a função do corpo, né? A diferença entre o corpo da menina e do menino, porque se você ensina isso sem tanta surpresa, né? Sem supervalorizar tanto, a criança vai entender que aquilo é algo normal do ser humano, que é uma formação normal e não vai ficar com aquela curiosidade excessiva, né? Minha filha um dia, mãe, por que os meninos, no banheiro dos meninos tem um mictório? Eu falei, filha, porque o menino faz xixi em pé, é diferente da menina, funciona assim. Então, essas curiosidades, se a gente não começa a tirar dos nossos filhos desde cedo, se a gente no início da adolescência não começa a conversar, vem a curiosidade, vem os hormônios de uma forma, né? E aquilo gera ali realmente uma busca muito mais feroz, né? Pela falta de conhecimento, gera que quando a gente super protege demais naquela bolinha, a vontade de sair é muito grande. É conscientizar sem despertar. Conscientizar sem trazer essa supervalorização, né, da sexualidade em si. Mas que a criança ela entenda que ela também, né, tem hormônios quando você crescer, né, mas hoje é uma criança, isso funciona assim, esse aqui tem uma função para isso. Então, assim, sem parar de infantilizar tanto, porque isso gera dúvidas. Vai começar a surgir aí uma confusão na mente e é pior, né? Porque quando não somos nós pais que esclarecemos, vem o mundo lá fora e esclarece da forma errada, que é o pior. E hoje os desenhos não são infantis como eram antes, os filmes não são infantis, as séries não são infantis. Teve 2 episódios que aconteceu, o primeiro eu não me recordo bem, que levou ela a fazer isso. É engraçado. Mirella, ela vem com cada pérola, às vezes. Eu não sei também que idade ela tinha, mas pode me recordar. Ela teve uma vez que ela desfraldou muito cedo. Ela mesma tirou a fralda dela. A gente sempre viu Mirella muito assim, com essa autonomia, né? Ela foi, não quero usar mais fralda, tirou, não quer ir no banheiro, fazer xixi no piniquinho dela. E aí teve um dia que ela foi fazer xixi em pé. Ele pegou, ela tava fazendo xixi em pé. Sou menina, por que tá fazendo xixi em pé? Eu não sei se ela tinha me visto, né? E tava lá falando, ei, minha filha, não faz xixi em pé não, porque você vai se molhar todinha, que você não tem uma torneirinha aí. E aí a gente botou ela sentada no vaso, e aí isso foi muito engraçado, mas a gente orientou, não teve milindre, achou muito engraçado, mas orientou. E a outra situação foi que acho que ela ouviu, não sei se foi na escola, não lembro onde é que ela ouviu, a palavra transar, né? Aí ela disse, mãe, foi pra tu que ela perguntou? Foi em um filme que ela estava assistindo na sala, aí tava ela, a irmã e outra pessoa, e falaram alguma coisa assim, aí ela foi, mãe, o que é transar? O que as pessoas desse filme estão falando isso? E realmente ela viu os priminhos, quando a gente voltou de Recife, ela tinha visto o priminho fazendo xixi em pé, aí ela foi, os meninos fazem assim, as meninas não podem também. Ela era fácil. Bem pequena. E aí é o importante de se explicar, né? De não deixar que essa dúvida se perpetue. Mas não é. Não, olha, existe uma diferença, né? O do menininho é diferente do da menina, mas o melhor para a menina é sentadinha. De conversar e não criar logo, não vou falar sobre isso. Não é a hora de falar sobre isso. E a gente vai postergando e chega aí os jovens que, quando a gente vai ver, têm acessos terríveis, né? Chegam com situações gigantescas, porque, na verdade, desde cedo se gerou uma curiosidade excessiva. E eu queria, para a gente fechar aqui esse podcast de hoje, eu queria que vocês trouxessem um conselho. Nós temos hoje, cada vez mais, as meninas estão se engravidando mais cedo, né? A gente tem visto garotas bem novinhas, com 14, 15 anos, grávida, né? E
assim, eu fico assim, como é que essa criança vai cuidar de uma criança, né? E vai ter que cuidar. O que a gente diria? Duas coisas. Uma, para quem engravidou e para não engravidar. O que a gente poderia aconselhar a essa turma mais novinha que está vindo aí? Eu acho que, primeiro, como pais, nós precisamos ser base de confiança para os nossos filhos, né? Se está acontecendo, cabe à mãe instruir sobre o remédio, se você não tem um controle, né? Se não é uma pessoa ali da igreja ou que vai parar com a prática, pelo menos que seja instruída da forma correta, dos métodos que ela pode utilizar aí para estar se prevenindo. E se é uma jovem, como nós fazemos sempre, é trazer a clareza daquilo que ela quer viver no futuro, né? Sempre quando uma jovem vem abrir uma situação para mim, eu digo, olha, como é que você se vê amanhã? O que é que você tem construído para a sua vida hoje? Você quer, hoje, do jeito que você está indo, você pegar uma gravidez indesejada? Então, tem formas de cuidado. A gente precisa ter essa clareza. Não é mais uma criança, não é mais ali um bebê. Ela já entende, né, os cuidados que são necessários. E para quem já entrou, né, realmente numa gravidez indesejada de forma imediata, porque depois você passa a amar de toda forma, a criança ela vai ser uma bênção, mesmo que ali precise parar uma fase da vida, é que as escolhas daqui para frente precisam ser diferentes, né? Nós precisamos entender que cada escolha que nós fazemos traz consigo consequências, né? Abrir mão de algumas coisas. Então, você precisa olhar para o seu futuro e ver o que você precisa viver. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo perfeito para que tudo aconteça, né? Viver da forma correta, plantar em cada ciclo aquilo que é necessário ser plantado, para que no tempo certo eles floresçam com leveza. Viva o momento, cada momento no seu devido tempo. A gente vê hoje, a pessoa acha que eu sou muito careta. Não é questão de ser careta, hoje até a ciência nos mostra isso, né? Quanto mais tarde, não vou nem colocar mais tarde, no tempo correto, no momento certo, você tiver a relação sexual, que a gente, como crer na palavra, que a palavra nos instrui, que é dentro do casamento, o sexo dentro do casamento, você vai se minar de vários problemas. É uma gravidez antes do tempo, é uma doença sexualmente transmissível, né? Entre várias outras disfunções que você pode desencadear dentro do casamento por ter trazido esse ato sexual antes do casamento. A Bíblia deixou a orientação para a humanidade de forma muito perfeita. Então, assim, eu particularmente não tenho nada contra quem já tem um relacionamento com 15 anos, 13, essa juventude hoje, que quem manda nos filhos são os pais. A gente sempre deixa isso claro na igreja. Mas minhas filhas, elas sabem a faixa etária de namoro. E, às vezes, não é nem condizer com a idade, é com a maturidade, porque a idade não quer dizer maturidade. Uhum. Porque eu vejo, a gente escutava muito assim, né, quando era criança. Quem tem as suas cabritas, que prenda, que meus cabritos tá solto. Mas eu vi uma fala desses dias, né, de um pastor, que ele dizia, perguntaram, por que seu filho com 15 anos ainda não namora? Para que namorar com 15 anos? Para estar se excitando? Para estar abrindo gatilhos para se relacionar sexualmente? E ele teve essa experiência novo e ele compartilhou o quanto foi ruim para ele, né? Quanto aquilo trouxe consequências para ele para se relacionar sexualmente cedo na adolescência. Então, viva a adolescência, né? Construa um futuro para você nos estudos, desfrute do período da adolescência e no tempo certo do namoro, do noivado, você vai viver cada fase. E se de fato já veio essa gravidez, é viver o tempo da gravidez. É entender agora que uma vida que é parte de você vai daqui para frente depender de você e cabe a você fazer e construir nela, né, uma pessoa que possa errar menos o quanto você errou, né? E não se culpar por isso, mas viver esse momento, aproveitar e repensar nas escolhas, como o Rafa falou, né?
que traz as suas consequências, sejam elas boas ou ruins. E uma criança, né, de 15 anos é muito cedo até para começar um relacionamento. Ele está na época de estudar, né? Ele tem um foco ali, tem que estudar, terminar. Um relacionamento vai atrapalhar os estudos. Certeza. Né? E aí uma coisa vai atropelando a outra e vai ter problema no futuro aí. Então, realmente é isso aí. Maravilha, muito bom. Eu vou estar encerrando aqui, mais uma vez agradecer a vocês por estar aqui conosco. Muito bom sempre tê-los aqui conosco. E deixa aí o microfone aberto para você despedir desse pessoal que está conosco. É um prazer poder compartilhar de temas tão importantes, né? E eu espero que você continue se edificando aqui também, como nós somos edificados todas as semanas, a ouvir, né? É muito bom quando pessoas com pensamentos diferentes se reúnem para compartilhar aquilo que vem de um assunto que, por vezes, a gente não consegue destrinchar também na nossa mente. Então, seja abençoado por essas palavras também. Amém. Satisfação sempre estar aqui, um momento de edificação, né, de crescimento. E dizer para você, pai, mãe, mentor, né, que tem a responsabilidade hoje de construir em alguém uma educação, princípios, educador também, é possível. Diante de tantos desafios que nós temos hoje, nos dias atuais, é possível. Quando você tem a graça de Deus sobre a sua vida, a instrução da palavra que nos ensina, como eu compartilhei aqui de um texto que Jesus ali disse que é o que eu faço, o que meu pai faz. E a gente, nesse século, tem visto uma geração que caminha por modelagem. É possível. E você vai ver lá na frente que todo penoso trabalho de abdicação, de renúncia, né, de você muitas vezes ali de estresse, você vai ver que lá na frente valeu a pena. Por quem você construiu, pelo cidadão que você colocou na sociedade com princípios, com valores e tornando assim a sociedade melhor. Acho que como pai nós temos esse desafio, tá? E eu creio que aqui você tem muito para aprender, por isso não perca cada semana aqui no Lidere-se, tem muito para acrescentar na sua vida. É isso daí. Mais uma vez, obrigado. E você nos ajude aí. Vai lá no canal Lidere-se, se inscreva, comente, dê sua sugestão. E também no nosso Instagram, Lindomar Alves. Tem muita coisa boa lá para você. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira. Tchau.